gente, tudo bom? Mais um Na Ponta do Lápis no ar, aqui na tela da TV Câmara Campinas. E eu quero perguntar uma coisa para você. Você já pensou em fazer um seguro de vida? É um assunto que parece que é um pouco tabu entre as pessoas. Todo mundo fica meio assim, seguro de vida, mexe com morte, já tem que pensar em vai morrer. Então, é um assunto meio melindroso entre as pessoas. E, na verdade, esse processo de seguro de vida é, como o nome já diz, é para dar uma segurança em algum momento de alguma intercorrência. E para a gente falar sobre isso, de como é que funciona, qual a importância, a gente convida novamente aqui o Eli Borochovicius, professor de finanças, que é nosso colega aqui, nosso parceiro aqui na Ponta do Lápis. Eli, obrigada novamente por estar aqui com a gente. É um prazer, mais uma vez, falar sobre seguro de vida. É uma coisa extremamente interessante porque a gente vai tratar desse assunto de uma forma racional. Então, falar de seguro de vida é pensar em risco. E isso não é uma coisa muito comum entre os brasileiros. Então, é uma oportunidade ímpar que eu estou tendo aqui para a gente conversar com os nossos telespectadores para pensarem de uma forma mais efetiva, mais racional do que exatamente serve, para que serve, na verdade, um seguro, por que motivo eu faço seguro e que riscos eu estou evitando. Então, obrigado mais uma vez, é um prazer. Eli, eu tenho até um dado aqui, no Brasil, apenas 5% da população possui seguro de vida individual. Por que você acha que tão pouca gente no Brasil opta por esse serviço? É um tabu que ainda existe aqui? Existe a questão do tabu, sem dúvida, mas existe a questão também do brasileiro não pensar no risco. Então, assim, vamos entender primeiro o que significa o seguro. Então, o seguro está atrelado a risco. Vamos falar de automóvel, que fica mais fácil para as pessoas entenderem. Então, assim, eu posso, por exemplo, assumir riscos. O que significa isso? Eu vou pegar o meu carro, vou sair. Se baterem no meu carro, se eu bater o carro, se roubarem o meu carro, eu assumo completamente o prejuízo. Então, eu assumo o risco. Eu posso também não querer assumir risco. Para não assumir risco, eu não saio com o carro. Eu ando a pé, eu busco um transporte público, eu não coloco o meu carro na rua, porque senão eu teria que assumir o risco. Então, eu não quero assumir risco. Existe uma terceira opção, que é reduzir o risco. Então, eu saio com o meu carro, eu corro alguns riscos de baterem no meu carro, mas eu quero evitar o furto, então eu vou colocar, por exemplo, num estacionamento. E aí o estacionamento, se houver um furto naquele local, ele então fica responsável por me pagar. Então, eu estou reduzindo o risco. Então, eu posso enfrentar o risco, eu posso não querer enfrentar o risco, eu posso reduzir o risco e eu posso transferir o risco. E aí sim vem uma seguradora. Quando eu transfiro o risco, eu vou sair com o meu carro se eu bater, se baterem em mim, se roubarem um carro. Óbvio que dentro das condições gerais do seguro, e a gente precisa aprender a fazer a leitura das condições gerais, aí sim então eu transfiro o risco se tiver uma ocorrência que esteja dentro do contrato, nas condições gerais do seguro, aí sim eu recebo a indenização. Então, isso é entender um pouco a questão de risco. Quando a gente fala de seguro de vida, a pergunta que a gente precisa se fazer é qual é o risco que eu estou sofrendo? É que eventualmente pode acontecer, não é o que obviamente ninguém deseja, mas pode acontecer num acidente ou qualquer outro problema que venha acontecer, a gente vir a falecer. Nesse caso, existem uma série de pendências financeiras que ficam e que pode ser um transtorno para as pessoas que estão ficando. Então, para quem é o seguro de vida? Para aquelas pessoas que estão preocupadas com o que vai acontecer na sua falta. Então, eu costumo dizer, para quem me pergunta, quando que eu devo ter um seguro de vida? Bom, especialmente você precisa ter um seguro de vida se você tem crianças que dependem de você.
Então, eu tenho uma criança até os 20, 25 anos de idade, elas são muito dependentes dos pais. Como a gente não sabe, e de novo, a gente obviamente espera que nunca aconteça um acidente, mas a gente não sabe o que vai acontecer se tiver um acidente e que tire a vida desse pai ou dessa mãe, como é que fica essa família? Então tem um seguro, existe uma cobertura securitária que vai garantir o sustento dessas pessoas. Daí a necessidade também de você calcular qual é o valor que você precisa dar cobertura, né, para que ao longo desse período essa pessoa esteja bem coberta. Então, se eu tiver filhos muito pequenos, eu preciso ter uma cobertura mais ampla, uma cobertura maior, com um valor substancialmente superior, porque tem todo o período de crescimento dessa criança, do período de educação, vai passar pelo ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, vai fazer uma faculdade. Se eu tiver uma criança numa idade mais avançada, talvez eu possa reduzir o valor que eu tenho ali de cobertura. Então, é uma relação que existe entre custo do seguro e o benefício que esse seguro vai te trazer. Então, a gente precisa fazer isso de forma racional, precisa parar para pensar para que de fato eu estou fazendo esse seguro e para quem é esse seguro. Você falou da situação de caso a pessoa vir a falecer. Em casos onde a pessoa fica gravemente doente, não pode trabalhar ou incapacitada de alguma forma, existem seguros que também partem desse princípio? Existem alguns seguros, porque assim, eu tenho o seguro de vida e o seguro de vida, ele normalmente cobre uma morte acidental, mas existem também os seguros de acidentes pessoais. Aí é um outro tipo de seguro, não é o seguro de vida. E eu acho que é importante a gente dizer aqui que quando a gente fala de seguro, eu normalmente não posso contratar em mais de uma companhia seguradora para segurar o mesmo bem. Então, por exemplo, eu vou fazer um seguro de carro. Eu posso fazer o seguro em duas companhias diferentes? Não, eu não posso. Por que não? Porque se eventualmente houver um acidente, a pergunta é: de quem é aquele risco? É da seguradora A ou da seguradora B? Para não ter esse problema, você só pode fazer em uma única companhia seguradora. O seguro de vida é diferente, é o único tipo de seguro que você pode fazer em mais de uma companhia. No entanto, você precisa avisar a segunda companhia que você já tem uma cobertura. E por que isso? Porque às vezes o que uma companhia está te oferecendo de valores cobertos não é o suficiente para aquilo que você deseja. Então você faz uma pequena cobertura em uma companhia e depois você faz o acréscimo numa segunda companhia, numa terceira, seja lá o que for, inclusive fora do Brasil, né? Então, cuidado, porque o seguro de vida normalmente ele cobre morte acidental, cobre acidentes também, mas quando a gente fala em acidentes que deixam uma pessoa incapaz de desenvolver algum trabalho, normalmente é um outro seguro que pode ser contratado junto com o seguro de vida, que é o seguro de acidentes pessoais, tá? E esse também é muito incomum no Brasil. E isso é que é interessante, porque o brasileiro ele não entende essa questão do seguro. E aqui eu quero te trazer uma reflexão para duas questões. A primeira questão é o que o brasileiro realmente entende, que é o que a gente chama de probabilidade. Então, qual é a probabilidade de acontecer um acidente com o meu carro? É muito grande, porque o carro está na rua o tempo inteiro. Qual é a probabilidade de me roubarem um carro? Muito grande, porque é um país violento, as pessoas realmente roubam um carro. Então, como a probabilidade é grande, eu faço seguro. Só que um seguro cuja probabilidade de ocorrência de um sinistro, ou seja, a ocorrência de um evento coberto por uma apólice de seguros, ele é muito grande, o custo é alto. Ele é alto porque a probabilidade de acontecer é alta. Então, normalmente eu faço seguro. Agora, além da probabilidade, tem a questão da severidade. Então, qual é a probabilidade de pegar fogo na minha casa? É muito pequena. Mas pode acontecer? Pode. E se isso acontecer, vai me causar um dano muito grande.
Por quê? Porque normalmente casa é o maior patrimônio das pessoas. Então isso realmente causa um grande dano, tem baixa probabilidade. A gente não para pensar na severidade. E o seguro de vida e o seguro de acidentes são seguros que a gente deve pensar na severidade. Qual é o impacto que deve causar no meu ambiente familiar se eventualmente eu fizer falta? Quanto de dinheiro esses meus familiares, essas pessoas vão precisar para se restabelecer eventualmente na minha falta? É uma conta difícil de fazer, mas ela precisa ser feita para que você garanta tranquilidade para a tua família. As pessoas não querem pensar na severidade. A morte, obviamente, já é um tabu por natureza. Agora, nós não pensamos nessa questão da severidade, a gente pensa muito na probabilidade. Então, a probabilidade de eu falecer vai ser muito pequena, eu tenho uma boa saúde, eu tomo cuidado na hora de sair de casa, eu pego leve na direção. Só que a gente sabe que não depende só da gente. E doença, a gente acabou de passar por uma pandemia, ninguém esperava isso, e olha quanta gente acabou nos deixando, né, em função do vírus. Estava bem, estava saudável e infelizmente aconteceu. Então, assim, a probabilidade era pequena, mas a severidade é muito grande, porque você deixa uma família inteira sem condições, completamente desestruturada. Então, minha recomendação para quem está nos vendo agora é: para pensar, a tua família vai ter condições de sobreviver se eventualmente você vier a faltar? Se a resposta for não, terão um pouco de dificuldade, a pergunta é quanto de dinheiro essa família vai precisar para que ela possa se restabelecer num curto espaço de tempo. Quando eu digo curto espaço de tempo, em 5 anos, por exemplo. Até que, por exemplo, minha esposa possa arrumar um emprego ou se realocar no mercado, porque muitas vezes não está, ou o contrário, né? É o marido que fica em casa e a esposa está trabalhando, então quanto tempo esse marido que está em casa cuidando das coisas vai precisar para se restabelecer no mercado? Eventualmente, se você está com pessoas que já são mais idosas e essas pessoas recebem auxílio do governo ou recebem a sua aposentadoria, o quanto isso é suficiente ou insuficiente para suprir a necessidade financeira da família, e faz um seguro, faz uma cobertura. À medida que forem passando os anos, você pode rever o valor dessa cobertura e ir reduzindo. Então, quem mais precisa hoje de um seguro de vida, na minha opinião, são aquelas pessoas que têm no seio familiar dependentes. E por quanto tempo essas pessoas dependem, quanto maior o tempo que dependem, maior é o valor da cobertura que tem que ser feito. E falando justamente sobre valor, eu acho que é uma outra coisa que impede, de certa forma, as pessoas de não fazerem um seguro de vida, porque eu acho que tem a primeira questão da morte, que as pessoas ficam cheia de dedos sempre em pensar essa questão, e quando a pessoa ouve seguro, não, isso é uma coisa cara. É caro ter um seguro? Olha, a questão é muito relativa, né? Porque assim, tudo aquilo que a gente paga para não usar é caro, né? Eu não quero pagar um seguro que eu não vou usar, eu não vou morrer, então para que eu preciso gastar esse dinheiro? Mas e se acontecer? Como é que fica a minha família? Então, por isso que eu insisto aqui que existe a questão da probabilidade, existe a questão da severidade, existe a questão da contratação racional. Para que eu preciso desse seguro? Eu assumo o risco, evitar risco não tem como evitar. Eu reduzo o risco, vou montando uma poupança para essas pessoas, que vai ficar para essas pessoas caso eu venha a faltar. Ou eu posso misturar produtos também, eu vou formando uma poupança e vou contratando um seguro. À medida que eu vou aumentando a poupança, eu vou reduzindo essa cobertura. Mas, em geral, o seguro de vida, para pessoas saudáveis, para pessoas que estão bem e para pessoas mais jovens, normalmente não é algo extremamente caro. Então, tudo é preciso a gente entender risco. Eu vou te dar um exemplo bastante simples. Se eu trabalho próximo de casa, a probabilidade de ocorrer um acidente é menor do que se eu trabalhar longe de casa, pegar estradas cuja velocidade é muito maior. Então, a probabilidade de acontecer
num trajeto menor, é um pouco menor. Mas isso é sempre uma verdade? Não, porque o risco é incerto, a gente não sabe o que vai acontecer. Uma vez eu estava com o meu ex-sócio e ele tem trigêmeas, é uma pessoa que eu adoro, Marco, um beijo aí para você, um cara que eu adoro. E ele teve trigêmeas. E aí ele estava discutindo porque a ex-mulher dele colocou as crianças no carro e foi fazer um trajeto curto e não pôs cinto de segurança. Ele falou, não importa qual é o tamanho do trajeto, tem que estar de cinto de segurança, porque eu não escolho a hora que vai acontecer. A gente não sabe quando vai acontecer um acidente, a gente tem que evitar o risco o tempo inteiro. Então não é porque o trajeto é pequeno que eu não vou usar o cinto, eu vou usar o cinto sempre, porque a qualquer momento pode acontecer. Mas é óbvio que a probabilidade aumenta à medida que você também aumenta o trajeto, né? Então, independente disso, da quantidade ou do tamanho do trajeto, eu tenho que me prevenir, eu tenho sempre que me cuidar. No entanto, as probabilidades vão aumentando. Agora eu não posso só pensar em probabilidade, eu tenho que pensar na severidade. Eu particularmente acho que todo seguro que você não usa é caro, mas você precisa entender que você não está fazendo um investimento. Seguro não é investimento. Seguro é proteção de patrimônio. Então, se eu tenho uma preocupação com os meus filhos, eu preciso proteger os meus filhos. E essa proteção tem um custo, que é o custo do seguro. Quanto mais saudável, quanto mais jovem a pessoa for, mais barato tende a ser esse seguro. Então, precisa, obviamente, colocar na balança, né? Eu particularmente entendo que quando você tem crianças pequenas, é importante você fazer um seguro e, de novo, vai balanceando, faz um investimento e faz um seguro. À medida que você vai aumentando o investimento, vai diminuindo a necessidade de capital, porque a criança está crescendo, você vai reduzindo esse valor do seguro, a consequência é a redução de custo, mas sempre protegendo. Você acha, então, que um jovem saudável, 20 e poucos anos, que não tem filhos, ou talvez não tenha responsabilidade de cuidar de uma pessoa mais velha, teria essa necessidade de fazer um seguro? Nesse caso, particularmente entendo que não. Agora, se você olhar para o futuro e identificar que os teus pais não vão conseguir sobreviver com aquilo que eles vão receber de aposentadoria e que eventualmente eles dependam de você, talvez seja o momento de você começar a pensar fazer. Mas, de novo, é a questão de risco. Se não existe o risco, para que fazer o seguro? Então, sempre olhar para o risco. Então, existe o risco? Existe. É importante cobrir esse risco ou diminuir o impacto que a minha ausência vai causar nessas pessoas? Eu faço o seguro. É muito comum a gente andar na rua, no centro e ver seguradora para cá, seguradora para lá, seguradora para cá. Qual seria aí o primeiro passo na hora de decidir adquirir esse serviço para mim? Porque a gente sabe que tem golpe, tem gente que age de má fé, às vezes se for uma pessoa mais idosa, que se perde ali todas aquelas miudezas. Qual o primeiro passo para a gente conseguir fazer esse serviço da melhor forma possível? Então assim, o seguro, ele faz parte do Sistema Financeiro Nacional. Então, a entidade que normatiza o seguro é o Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP. Quem fiscaliza, quem supervisiona o seguro é a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Então, a recomendação é verificar no site da SUSEP, 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 Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, entra no site e identifica quais são as companhias seguradoras que estão autorizadas a emitir um seguro de vida. As seguradoras mais conhecidas, obviamente, não vão trazer grandes problemas. Elas vão apresentar o contrato de seguro, tem ali o número do CNPJ, tem todas as informações. De qualquer forma, pode consultar. Mas a gente nunca assina um contrato de seguro sem ler as condições gerais, tá? Então, tem às vezes uma pegadinha no contrato? Pode ter. Que tipo de pegadinha? Vai colocar, por exemplo, ali quais são as restrições do seguro. Então, em que momento não será indenizado? A gente precisa fazer a leitura.
Tem, obviamente, diferentes tipos de oferecimento, né, de produtos, e a gente precisa ficar antenado, precisa saber o que é que nós estamos contratando, né? E se tem gente, por exemplo, que pensa, e aí eu vou dizer uma coisa que infelizmente é muito triste, mas acontece, por exemplo, a pessoa dá fim à própria vida para poder deixar os familiares tranquilos. Isso não tem cobertura. Então, suicídio não é coberto por uma apólice de seguros de vida, tá? Então, porque tem muita gente que acha, olha, eu vou fazer um seguro, vou acabar com a minha vida e assim, eu vou deixar todo mundo bem. Não vai funcionar, isso não tem cobertura. Você majorar risco, não tem cobertura. O que significa majorar risco? Eu tenho um seguro de vida, eu sei quais são as condições, e aí eu vou provocar um acidente. Isso também não vai ter cobertura. Então, assim, precisa ler as condições gerais. Tem, obviamente, companhias maiores e companhias menores. E vamos lembrar que você não está fazendo um seguro para ser indenizado para daqui a 20 anos. O seguro ele é anual. Então, ao longo de um ano, que é o período que a gente chama de vigência da apólice, durante a vigência da apólice você vai estar coberto. A partir do final dessa vigência, você vai ter que renovar esse contrato de seguro. Então é por um ano. Eu não sabia. É por um ano que eu estou fazendo a cobertura. Então, essa companhia que está garantindo esse risco tem que me garantir ao longo de um ano. Ela não pode quebrar em um ano, né? Então, é essa visão que eu preciso ter no momento que eu estou contratando. Porque contratar um seguro e na hora que precisar não receber, aí é complicado também. Então, vale a pena ler as condições gerais e entender o que precisa ser feito. Agora, acima de tudo, precisa avisar as pessoas que você tem um seguro de vida, porque não é raro encontrar familiares que perdem a vida e a família não sabia que ele tinha um seguro de vida. Então, fez o seguro, comunica a família, olha, tem a cobertura, essa é a companhia seguradora, eu estou preocupado com vocês, se eventualmente acontecer alguma coisa, esse é o telefone que você tem que entrar em contato. Dê o telefone do corretor, da companhia seguradora, mas tem que avisar, porque muitas vezes a pessoa falece e você desconhece que existe uma cobertura securitária, não vai atrás e a família acaba passando por maus bocados, quando na verdade podia estar coberta. Então, fez o seguro, não deixa de avisar. Muita informação interessante hoje aqui, viu, Eli? Muita coisa que eu não sabia. A gente que é um pouco mais jovem aqui, não pensa nesse negócio de seguro de vida, realmente para tirar muitas dúvidas aqui e desmistificar bastante esse assunto. Eli Borochovsky, professor de finanças, obrigada novamente pelo seu tempo. Eu que agradeço e vamos tentar então tirar esse mito, né, e deixar de ser um tabu nas conversas das famílias, porque se a gente for pensar de forma racional, é uma forma da gente garantir que tudo corra bem com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente gosta. Então, tá na hora de começar, para quem tem filhos e não pensou, começar a pensar, será que não vale a pena eu deixar tudo em ordem, deixar coberto, se eventualmente acontecer alguma coisa comigo, para que eles possam então ter uma vida mais tranquila. Será que os meus filhos felinos contam aí? Eu acho que os felinos não contam mais. Ah, que pena, mas tudo bem. O Na Ponta do Lápis de hoje encerra por aqui. Eu espero que tenha desmistificado aí, como ele falou, sobre essa questão, que tenha tirado dúvidas, que vocês tenham pego novas informações aí. Convido vocês sempre a visitar o YouTube da TV Câmara Campinas para ver as outras edições do Na Ponta do Lápis, que a gente está sempre ligando aqui os assuntos, assistir tudo aí para começar esse 2023 aí com todas as finanças organizadas e também assistir os outros programas da nossa grade. E eu espero vocês na próxima edição. Tchau, tchau!